Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. E pós o apito final, o pau torou, filho, dentro do vestiário, né, no Maracanã. Parece que os jogadores se desentenderam e o troço ficou feio, né? Vou estar lendo a matéria para vocês aqui, para vocês ficarem atentos, ficarem espertos sobre tudo que está acontecendo com o Vasco da Gama, né? Lembrando que ontem tivemos o clássico aí, Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca, semifinal, segundo jogo, né? 2-2. Vasco saiu na frente, né? Empatando o jogo, levando para os pênaltis. Depois perdeu, né? O pênalti, né? Lá com o Brenner. E aí o Fluminense foi efetivo, que o Cauã Barros, né, conseguiu fazer 2 pênaltis em uma partida. O Cauã Barros conseguiu fazer 2 pênaltis. O primeiro pênalti, né, o Fluminense desperdiçou, mas no segundo foi efetivo e conseguiu sair com a classificação. O empate, né, de 1-1 levou o Fluminense à classificação para a final contra a Mulambada, galera. Que tudo indica que vai ser a Mulambada que vai para a final, né, contra o Fluminense. Mas é isso, mas vamos ler então aqui a matéria aqui, que fala a respeito dessa confusão aí, né? A respeito da final aí, né, contra que rolou, que se deu, né? O porquê disso. Cara, alguns jogadores saíram, né? Ficaram muito abalados, à flor da pele. Normal, um clássico, tem jogador que não gosta de perder. Esse é o tipo de jogador que a torcida quer muito dentro do Vasco da Gama, né? Esse jogador que não aceita perder, esse jogador brigador. E um desses jogadores foi, né, o Andrés Gomes, que saiu muito revoltado. O Thiago Mendes muito abalado também. É isso aí, cara. Tem que brigar, tem que discutir mesmo. Tem que acertar, cara, as coisas dentro de campo aí. Não dá pra ficar do jeito que tá. E aí, né, como todo mundo já sabe também, estamos sem treinador. Agora o Vasco só vai jogar, né, no dia 12, então temos 10 dias aí para poder estar treinando. 10 dias para que o Pedrinho, com a sua gestão, possa estar resolvendo a questão do técnico. Tem dois técnicos na mira brasileiros, que é o Renato Gaúcho e o outro é o... Esqueci o nome dele, cara. É o Renato Gaúcho e o ex-técnico do Internacional, esqueci o nome dele, cara, o Roger Machado. Então temos aí 2 técnicos na mira do Vasco da Gama. O Vasco, né, rechaçou e esquece trazer técnico lá de fora, técnico. Então é isso. Aí agora a porra da panela velha vai passar aí agora, né? Então tá aí, galera, a situação, né? Renato Gaúcho e o Roger Machado, né? Já abriram uma votação aqui para saber. Eu particularmente votei no Roger Machado, porque, porra, para mim, não sei, cara. Algo me diz que Renato Gaúcho, só Jesus na causa, misericórdia, né? O clima já não tá bom. Renato Gaúcho, então, meu Deus do céu. Mas vamos lá, galera. Vamos ficar sabendo aí o que tá escrito aí. Dividindo minha tela com vocês pra gente poder ler a notícia. Galera, se vocês estão gostando desse tipo de interação, me dá um alô aí, me dá um feedback aí. Ficou maneiro, não ficou? Prefiro só a tela mesmo contigo. Não, ficou legal. Pô, dá um feedback aí, galera, para poder ficar sabendo aí o que tá. Que aí eu procuro, né, diversificar, ver aí qual ficou melhor, qual ficou a maneira. Se essa maneira aqui, né, só com a tela. Aí vamos supor que eu esteja agora lendo aqui, ó, o clima ficou tenso no vestiário após o clássico, né, e torcedores cobraram os jogadores. Ou eu com essa tela aqui junto, vocês lendo junto comigo aqui, sabendo de onde eu estou lendo, qual é a fonte. Então, a fonte aqui, né, é Net Vascaíno, como eu falei, né? O clima ficou tenso no vestiário após o clássico e torcedores cobraram os jogadores, né? Foi no domingo, tá aí, ó, domingo, dia 1, né, de março, 11 horas da noite, né? Podcast Cruz Maltino apurou a situação. Clima tenso nos bastidores do Vasco da Gama após o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, onde a equipe foi eliminada pelo Fluminense. O que acontece, né? Depois do empate por 1-1, segundo relatos, a cobrança interna no vestiário foi dura e o ambiente esquentou. Jogadores trocaram palavras em tom elevado. Houve discussão acalorada
E de acordo com as informações, a situação quase chegou às vias de fato, antes de ser contido por integrantes da comissão e companheiros de elenco. O clima refletiu a frustração pela eliminação e pela pressão acumulada. Na saída do estádio, torcedores aguardavam a delegação e também fizeram cobranças. O cenário ficou tenso e houve necessidade de intervenção da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A cavalaria foi acionada para conter a situação com o uso de energia moral e gás lacrimogêneo para dispersar o tumulto. Por questão de segurança, os ônibus do clube foram liberados mais cedo, garantindo a saída da delegação e evitando que a situação tomasse proporções maiores. O episódio reforça o momento delicado vivido pelo Vasco em meio à pressão por resultado e decisões importantes nos bastidores. @podcast Cruz Maltino, Amadeu Vasco. Então é isso aí, galera. Como vocês viram aí, pude apurar a situação, tá aí, ó. Depois do apito final, a situação ficou estreita, né? Aí a galera aí também fazendo protesto aí, fora Pedrinho. Isso não, né? Tudo certo. Isso são desocupados profissionais, notícia fake, caça likes. Se não bastasse a Flash Press, agora os antes e torcedores de dirigentes estão aí. O cara está desmentindo aqui a notícia. O Vasco jogou bem, faltou fazer os gols. A falta de um atacante de verdade. Então é muita coisa aqui, né, galera? Eu não vou ler tudo aqui porque não cabe também estar lendo isso tudo aqui, né? Mas a situação que eu quis trazer foi aqui, né? Como vocês podem ver, tá aqui, ó, Net Vasco, né? Fonte Net Vasco, fonte podcast Cruz Maltino. Vou aqui agora para o GE aqui para a gente poder, né, dar uma intensificada nas notícias também, para a gente poder ver o que está se falando a respeito dessa situação, né? Se o GE também abrir, que o GE não abriu, vamos ver. Então vamos aqui para o canal aqui, vamos ver aqui, ó. Ainda registro de Felipe Coutinho, ainda está ativo no BID, da galera da Ferdi, como jogador do Vasco. Até agora não saiu a rescisão de contrato do BID da CBF. Então tá aí. O Felipe Coutinho ainda é jogador do Vasco da Gama, ainda não saiu. E tem uma notícia dizendo que se o Renato Gaúcho vier para o Vasco da Gama, cara, ele está pedindo a volta do Felipe Coutinho. Olha que situação, irmão. Eu acho que o Felipe Coutinho não volta mais, filho. Uma situação muito complicada para o Felipe Coutinho, cara. Emocional, quando bate, filho, esquece. Ninguém volta. Então vamos ler aqui então a respeito do Renato Gaúcho, galera. Do que se fala, do que se trata, né? O Vasco da Gama caminha para o acordo com o técnico Renato Gaúcho internamente. O dia de hoje é tratado com muito interesse pelas partes. Não existe um prazo definido, mas o que se imagina é que nesta segunda-feira, dia 2, Vasco e Renato Gaúcho devem chegar ao acordo para o técnico assumir o clube. Desde que Fernando Diniz foi demitido no domingo 22, o Vasco iniciou a busca por um novo treinador. Renato sempre esteve na mira, contudo não vinha sendo tratado como prioridade. Porém, nos últimos dias as conversas foram intensificadas. Renato Gaúcho recebeu o relatório do elenco do Vasco. Desse modo, Renato Gaúcho recebeu o relatório sobre o elenco e indicou peças com as quais pretende trabalhar. Eu falei, né? Renato Gaúcho é de panelinha, parceiro. Olha só a situação. Já mencionou as peças com as quais ele pretende trabalhar. O treinador também fez algumas exigências e apontou até onde o Vasco pode ir na temporada, mas ainda existe pontos de divergência entre o staff do treinador e a direção do clube. A principal delas está relacionada à parte financeira. O treinador não abre mão de receber um salário compatível com a sua experiência. A ideia é receber no mínimo o mesmo salário dos tempos de Fluminense no Tricolor. O técnico recebia cerca de 1,5 milhão por mês. Até o momento, a direção do presidente Pedrinho acionou com 1,2 milhão por mês. O staff de Renato entende que o treinador não pode aceitar qualquer valor, né, inferior ao seu salário anterior. Nesta segunda-feira, dia 2, o Vasco deve enviar nova proposta financeira ao treinador. Internamente, né, o pensamento é que o acordo está próximo, mas o clube não pretende fazer loucura financeira para fechar com o novo treinador. Pedrinho, né, gosta do trabalho do Renato Gaúcho, mas entende que o momento do Vasco precisa ser tratado com cautela. Roger Machado vira opção para o Vasco. Então tá aí, Roger Machado virando opção para o Vasco.
Enquanto negocia com Renato, o Vasco segue no mercado atento às possibilidades. Desse modo, o técnico Roger Machado surge como opção para o elenco. Roger está livre no mercado desde que deixou o Internacional. O treinador já trabalhou no Rio de Janeiro quando comandou o Fluminense. Então, dois jogadores aí do Fluminense, galera. Então, voltando para mim aqui, temos aí dois jogadores do Fluminense, ex-Fluminense. Então, temos Renato Gaúcho e Roger Machado, que são ex-jogadores do Fluminense. Então tem uma experiência já no Rio de Janeiro, já trabalhou, né, com o elenco carioca. Agora é aguardar. Como já sabemos, já li aqui, né, o Renato Gaúcho, né, o staff dele não quer abrir mão de ganhar pelo menos 1,5 milhão. Renato Gaúcho jogou, né, o staff jogou 1,7 milhão para o Vasco cair para 1,5 milhão. O Vasco caiu para 1,2 milhão para chegar no máximo aí de repente a 1,3 milhão aí por mês. Então, o que vocês acham dessa situação, dessa pedida salarial aí do Renato Gaúcho? A situação está ficando aí complicada e ficando delicada, né? Precisamos de um técnico urgentemente e a situação parece não ser definida por enquanto. Então, como já sabemos, né, o Vasco está próximo de acertar a contratação com o Renato Gaúcho, mas se não houver, irão atrás do Roger Machado para poder estar fechando essa contratação. Então é isso aí, galera. Não tem muito o que falar, né? Vamos falar aqui também que, ó, apareceu uma notícia boa aqui. Vamos falar de uma notícia boa aqui a respeito de quem? Do nosso cria, o talento, o Ryan. Entre os jogadores do Bournemouth, né, da Premier League, desde a sua estreia na competição. Primeiro em gols marcados, 2. Primeiro em participações em gols, 3. Primeiro em chances criadas, 9. Segundo em dribles certos, 6. Segundo em ações na área rival, 14. Segundo em passe certo no terço final, 42. Então tá aí, né? R10 Score fazendo esse levantamento aí sobre o Ryan, o cria aí da colina aí, tirando onda, galera. Não tem muito o que falar, né? Então é isso aí, galera. Voltando para mim aqui, como eu perguntei a vocês aí, o que vocês acham aí dessa situação de eu estar trocando aí de tela com vocês aí, mostrando a tela. O que vocês acham? Vocês curtiram, vocês não curtiram? Vocês preferem uma tela só? Essa é a situação em que no momento eu me encontro aí, né? Tem uma análise aqui, né? A análise eliminação no Carioca deixa lições para o próximo técnico do Vasco da Gama, né? Vocês querem ficar sabendo aqui? Vamos então lá no GR, deixa eu ver quanto tempo tem, então dá tempo aí para poder fazer mais uma análisezinha aqui. Toda hora tem a porra de um carro perturbando meu juízo. Segunda-feira, filho, esquece. Tem que ter um estúdio para fazer uma live maneira. Então vamos lá, galera. Vamos ler então essa última notícia aqui para a gente poder meter o pé. Análise e eliminação no Carioca deixa lições para o próximo técnico do Vasco. O time mais físico consegue competir contra o Fluminense e tem classificação na mão. Em pênalti desperdiçado por Brenner, né? Novo treinador precisa tornar o time mais equilibrado. Tá aí a situação por Bruno Murito, Rio de Janeiro, dia 2, né? 3 da manhã, atualizada às 6 horas. Porra, 3 da manhã, filho. Vamos lá, então vamos lá. A eliminação do Vasco da Gama para o Fluminense deixa lições para o próximo técnico do clube de São Januário. Em um time carente de referências em campo, após a saída de 3 principais jogadores do elenco e do treinador Fernando Diniz, a equipe fez um primeiro tempo competitivo sob o comando de Lazzaroni, mas viu classificação escapar nos pés de Brenner e nos braços de Barros. E nos pés também, porque ele fez 2 pênaltis, né, filho? Porra, esquece, né? Barros entregou a paçoca, né? Deu docinho direto. Sem Diniz e sem as referências Ryan, Verratti e Coutinho, o mínimo que o Vasco pode fazer é tentar ser competitivo. E a equipe não vinha conseguindo isso. Os jogadores contra Fluminense e Santos, né, os jogos contra Fluminense e Santos na semana deixaram evidente que o time precisava de mudanças. Lazzaroni entendeu o que o jogo pedia. O treinador interino tirou os jogadores que estavam mais baixos, né, do restante da equipe, Nuno Moreira e Paulo Henrique, e apostou em um time fisicamente mais forte para a bola longa e a pressão com o David no ataque e Puma Rodrigues na lateral. Então tirou o Paulo Henrique, botou o Puma Rodrigues, tirou o Nuno Moreira e jogou o David. Técnico interino do Vasco defende Brenner e lamenta a eliminação no Carioca, né, insuficiente. O Vasco não fez
gol brilhante no primeiro tempo, mas o torcedor não esperava uma equipe completamente refinada técnica e taticamente, ao menos a mudança de postura foi nítida. Não porque os jogadores não estivessem correndo antes, mas porque o time estava mais apto fisicamente para sustentar a pressão e reter a bola. A equipe abriu o placar no Maracanã, com Robert Renan e uma rara oportunidade pelo alto após cobrança de escanteio. Fundamento, né? Fundamento que o Vasco explora mal há bastante tempo. São poucos os escanteios de que a equipe costuma tirar proveito. A virada poderia ter vindo no segundo tempo com Brenner na cobrança de pênalti, né? Mas o atacante desperdiçou a chance da classificação. Essa questão do pênalti aí, cara, questão do pênalti não, essa questão do escanteio aí, esquece, cara. Primeiro, né, nós não temos o Verratti mais, né, que seria o jogador que aproveitava muito bem esse tipo de jogada. E não temos também zagueiros altos. Né? O zagueiro mais alto do Vasco da Gama mede 1,86. Então, cara, para esse tipo de bola aérea teríamos que ter zagueiro pelo menos aí com 1,90, 1,95 para a gente poder começar a pensar nessas bolas aéreas. Fora isso, esquece. Não por acaso, o pior momento do Vasco da partida ocorreu logo após as mudanças de Lazzaroni no segundo tempo. O time perdeu a capacidade de segurar a bola no ataque. Spinelli não tem a mesma capacidade de retenção de Brenner. Adson não possui a mesma imposição física de David e Nuno não oferece a intensidade de Rojas na marcação. Foi em um erro do português que a posse saiu dos pés do Vasco e passou ao Fluminense. O tricolor pressionou até a jogada terminar na área. Quando Barros colocou a mão na bola, o pênalti foi a pá de cal em um time que já estava abalado pelo erro de Brenner e que sentiu as alterações. Pô, realmente, né, cara? O próximo treinador do Vasco terá vários desafios. A saída de bola do sistema defensivo provoca a apreensão no torcedor a cada passe. Quando avança, o time ainda é refém de uma posse, por vezes estéreo. Uma coisa que eu gostei do Renato Gaúcho, cara, foi essa situação que ele falou a respeito de posse de bola. Ele até ironizou, contando uma piada a respeito da posse de bola do, que os repórteres perguntaram para ele, né, a respeito de posse de bola. Ele contou, né, fez uma piada ali, uma parábola. Né? Ele diz o seguinte, que ele tem um amigo que esse amigo levou uma mulher para sair. Pegou essa mulher 9 horas da manhã e levou ela para tomar café, levou ela para almoçar, levou ela para jantar. Aí chegou a noite, foram para uma boate lá, dançando, conversando, trocando ideia e nada do cara conseguir levar a mulher para a cama. Chegou um outro colega dele, em 15 minutos, no ouvido da mulher, pum, levou a mulher para um motel. Aí ele perguntou, e aí? O que vocês me dizem a respeito de posse de bola agora? Ou seja, para quem sabe ler um pinga-letra, né, galera? Não adianta você ter o máximo de posse de bola e o outro time ter o mínimo, mas o outro time ser eficiente. Chegar lá e fazer o gol e sair com a vitória. Então, é desse jeito aí. Então, uma das coisas que eu gostei no Renato Gaúcho foi isso. Ele não se preocupa com posse de bola. Ele quer ser efetivo, ele quer fazer gol e ele quer sair com a vitória. Diferente do Fernando Diniz, né? Agora voltando para mim aqui, voltando aqui para a matéria, né? Sem Coutinho e Diniz, o Vasco, né, tem peças para montar uma equipe forte em transição. Para isso é necessário um time fisicamente intenso, compacto e agressivo sem a bola. Os espaços entre as linhas não podem continuar aparecendo como vem ocorrendo desde o fim do ano passado. Também não há necessidade de manter a linha defensiva tão alta, assumindo risco que custaram caro na final da Copa do Brasil em outros momentos de 2026. Né? O Vasco precisa montar o time em torno de Thiago Mendes e Andrés Gomes. É necessário recuperar jogadores em baixa como Paulo Henrique, Nuno e Piton, além de dar confiança a Inestruza, Brenner e Cuiabano, que serão importantes para o elenco. Antes de tudo, porém, é fundamental agir rapidamente na contratação de um treinador e que o novo técnico monte a equipe mais equilibrada possível. São 11 dias até o jogo contra o Palmeiras, adversário que o Vasco não vence desde 2015. Depois haverá mais uma sequência de partidas a cada 3 dias. Não há mais margem para erro. Então tá aí, galera. Acabei de ler uma matéria para vocês aí a respeito, né, dessa situação do Vasco da Gama. Não tem mais como cometer erro. Esquece erro, filho. Não dá mais pra gente achar que
dá para cometer erro. Então, aí, galera, voltando aqui para corrigir, né? Parece que o canal veio para poder dar uma corrigida aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora. Saiu agora. Saiu agorinha mesmo, ó. Divulgação 11h40 da manhã. Felipe Coutinho Correia. Rescisão de contrato de Felipe Coutinho com o Vasco é publicada no BID da CBF. Então tá aí, Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco da Gama, literalmente. 11h40 da manhã. Não vou me delongar muito para esse vídeo não ficar muito longo, né? Como já falei para vocês e costumo falar, a situação do Vasco é delicada, precisamos reagir o mais rápido possível, não dá para ficar do jeito que está, né? Creio eu que o Renato Gaúcho possa vir realmente para ajudar o Vasco da Gama, é um cara assim intenso, é um técnico que tem muita, mas muita experiência, mas muita experiência mesmo no futebol. Foi campeão de tudo como jogador, foi campeão de tudo como técnico, tem uma bagagem enorme, tem uma experiência, pode muito ajudar o Vasco se ele quiser mesmo, né, entrar para poder ganhar alguma coisa com o Vasco da Gama, ele pode muito ajudar o Vasco da Gama, mas creio eu que o Felipe Coutinho não, Pedrinho vai ter que, né, arcar com algumas exigências do Renato Gaúcho, que ele com certeza deve estar pedindo para vir para o Vasco da Gama, principalmente no elenco, né? O Vasco da Gama, né, estava atrás de um volante e de um atacante de ponta, principalmente um ponta ofensivo direito. Tem o Inestrosa, e só que precisa de um ponta ofensivo direito, porque no atual momento só temos o Inestruza, né? Já no esquerdo temos o Nuno Moreira e o Andrés Gomes. Só que, pelo visto, o Vasco não está tratando isso com prioridade, até porque hoje tem o técnico para a gente poder ter essa prioridade. Então, vai realmente ficar para depois aí, né? Vai ficar para o meio da janela aí essa prioridade de trazer um volante e um ponta ofensivo direito. E se puder também, pode trazer também um zagueiro, né? Mas creio eu que o Renato Gaúcho irá priorizar na próxima janela algumas contratações para poder estar fortalecendo a equipe do Vasco da Gama. E como eu falei, como eu li na matéria ali, cara, eu falei, dois jogadores que sentiram muito na derrota foi o Andrés Gomes e o Thiago Mendes. Temos que ter essa postura aí. Creio eu também que jogadores que ainda, né, estão entrando, estão começando a sentir o clima, estão começando a entender o que é o Vasco da Gama, é o Marino Inestrosa, que já entrou, já discutindo também, já com os jogadores do Fluminense. O Spinelli também é um jogador muito forte, de muita opinião. Então acho que a gente está precisando desse tipo de jogadores mesmo para poder estar atuando dentro do Vasco da Gama, galera. Vamos lá, sem muita delonga, tamo junto. Saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha.